Eu com o irmão. Ok, tudo bem? Deixa eu pegar essa moça de óculos aqui. Sempre que está coberta, do lado da coberta. As gêmeas, são gêmeas vocês? Mas parece, ó. São gêmeas? Ah, tá. Seu nome é? Milena? Milena? O nome da minha sobrinha. Pode ficar bonito esse nome, viu? Só que pode ficar. Quando você vem para o culto jovem, o que você vem buscar? Interação e comunhão. Ok, vamos ver aqui a nossa amiga que está bem aqui de óculos também. Parece que eu vou chamar só gente de óculos hoje, né? Nossa amiga aqui que está bem aqui, só de braços cruzados. Quando você vem para o culto jovem, dá licença você aqui, tá? Quando você vem para o culto jovem, você vem procurando o quê? Eu acho que no momento que a gente tem mais assim, sobre descontraído, de ouvir a palavra dos irmãos, a gente tem comunhão, tem um relacionamento mais próximo, porque no culto mesmo existe assim, aquela toxicologia, o jovem é casado, né? São palestras, coisas mais dinâmicas. Olha que legal essa visão, né? Eu também penso da mesma forma. Quando eu venho para o culto jovem, a nossa igreja é uma igreja muito tradicional. E nós aprendemos que o culto sério, qual é o culto? Qual é o culto? Culto divino, né? A gente tem nome desse culto, não é? Culto divino, culto jovem, culto de oração, culto evangelístico. É esse o nosso culto. Então, o culto divino é o culto sério. Parece que Deus está sentado ali só esperando você fazer alguma coisa errada para dar na tua cabeça. Opa, não pode. Aí a gente vai com a nossa melhor roupa, os homens dizem, quem que vai de terno para a igreja ainda? Vai de terno para a igreja, arrumadinho, sábado de manhã, melhor roupa. Aí quando vem à tarde, o que acontece? Está largando qualquer roupa, pega lá a camisa do Ministério do Jovem, aqui do meu lugar no mundo e vou para lá. Tem diferença do culto da manhã e do culto da tarde? Quantos acham que tem diferença? Levanta a mão. Quantos acham que não tem diferença? Levanta a mão. Quantos não acham nada? Levanta a mão. Quantos não entenderam o que eu estou falando? Levanta a mão. Quantos são surdos? Levanta a mão. Tem gente que levanta a mão, né? Aqui em João, a gente vai ler aqui a partir do versículo 20, diz assim, ó. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde não se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem quê? Em espírito e verdade. Sabe qual a diferença do culto divino para o culto jovem? Nenhuma. A não ser o adorador. A não ser o adorador. Quando você vem para o culto jovem, qual o seu espírito de adoração? Você vem buscando entretenimento ou você vem buscando adorar a Deus? Então a diferença da manhã para a tarde é isso. Quando nós vimos de manhã, qual é o nosso espírito que nós estamos vindo para a igreja? Vou chegar lá, vai ter a aula da classe e depois vai ter o culto divino. Ou o culto divino em algum lugar, depois a aula da classe. Mas vai ter o culto divino. Então o nome já é diferente, né? Culto divino, Deus está presente. O culto jovem, não sei se Deus está certo, Deus está presente no culto jovem, não sei. Depende de quem está organizando. Então, eu digo isso porque depende de quem organiza, né? Porque às vezes eu já vi montarem um ringue de MMA no culto jovem. Você acha que Deus está presente no ringue de MMA? Tudo para quê? Para atrair pessoas. Então, quando nós decidimos pegar as 4 ênfases do culto jovem para colocar em prática, nós colocamos uma coisa no nosso coração. Primeiro, iremos fazer um culto para Deus. Ponto. Quem quer vir, vai vir para adorar a Deus. Não vai vir para ter entretenimento, para ter gincana, para ter... Pode. E não tem problema nenhum. Mas nós temos que deixar cada momento
bem claro que o culto ele é um culto para a adoração a Deus. Aí a igreja tem que quebrar esse paradigma. Começando por quem? Pelo pastor, pelos anciãos, pela liderança, e depois vai chegar nas pessoas. Só que o problema é que quer empurrar o culto jovem de igual abaixo. O jovem tem que fazer o culto jovem. Eu na minha igreja passei por um problema seríssimo. Porque eu não gosto de fazer culto jovem, porque eu sei que os jovens têm muito mais atividades para fazer consistentes como uma ação social, como uma doação de sangue, como ir num asilo, ir num orfanato, do que estarem todos dentro da igreja e já passaram a manhã toda na igreja. Na Maranatha Class, no culto divino, sendo que a nossa igreja é uma igreja que ela é centralizada, mas quem vem para a igreja, quem é membro da igreja, se tiver 20% que mora ao redor da igreja, é muito. O resto das pessoas são muito longe. Tem gente que mora na ponta negra e vai para a nossa igreja lá. Aí a pessoa vai de manhã, aí ela tem que voltar para casa para almoçar, ela tem que voltar para a igreja Já pensamos nessa logística. Então, bora mudar. E aí teve um ancião que falou assim: irmãos, está errado, o jovem tem que fazer o culto jovem. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: irmão, o senhor veio para o culto jovem? Não, porque eu estou estudo bíblico. Então, por favor, o senhor ancião, fique no seu lugar, no seu pedestal de ancião, porque aqui quem faz o culto jovem são jovens. Então, quem tem autoridade e autonomia para fazer o culto jovem são jovens. Não quem não vem para o culto jovem. É fácil querer que eu faça o culto jovem se eu não venho para o culto jovem. Não, mas a gente tem que proporcionar para a igreja. Irmão, está proporcionando, a igreja está vindo? Não, então o culto jovem já faliu aqui nessa igreja. O senhor está demorando de entender isso. O irmão ficou chateado na comissão, depois achou que eu era rebelde. Eu falei assim: não, irmão, mas tem que parar de colocar as coisas dentro de um formato que não está dando certo. Se não está dando certo, por que eu vou insistir? Então o que a gente vai fazer com os jovens no sábado à tarde? Aí nós tomamos a decisão de fazer um culto jovem, uma vez ao mês, no sábado à tarde, no último sábado do mês. E aí o culto jovem fica assim, ó, cheio de gente. Mas por que não faz todo sábado? Porque se fizer todo sábado vai começar cheio, vai fazer. Quando ele sabe que é só uma vez no mês, todos se preparam para ir aquele dia. Então, assim, nós ao longo do tempo desenvolvemos as coisas como adaptamos para a nossa realidade. E o culto jovem não é diferente. E por que o culto de jovem de vocês dá muita gente? Nós trabalhamos as 4 ênfases do culto jovem. Quem lembra aqui? Vamos lembrar comigo aqui. Qual a primeira ênfase? Louvor, né? Louvor. Qual é o outro? Testemunho. Qual é o outro? Oração e? Mensagem. Que é o estudo da palavra. Pronto. Isso daqui é a minha base do culto jovem. Eu, particularmente, não gosto de fazer uma outra coisa que não seja isso. Porque qualquer coisa que eu faça que sai disso, a gente gosta de fazer dinâmica, gosta de fazer um sketch, gosta de fazer alguma coisa, qualquer coisa que saia disso, eu sim, penso no meu coração que corre um risco muito grande de as pessoas que chegaram ali saírem do espírito de adoração. Uma gincana, uma brincadeira, alguma coisa. Então eu fico muito preocupado, mas eu entendo que tem pessoas que gostam e também não tem problema nenhum, desde que a aplicação da gincana ela sempre venha, ela puxe para o lado espiritual e faça com que a pessoa reflita e tenha comunhão com Deus. Então, a gente trabalha nessas 4 ênfases do Ministério Jovem: adoração, louvor, testemunho, oração e mensagem. Eu pergunto na igreja de vocês, quem é todo mundo aqui faz culto jovem nessa igreja? Tem culto jovem nessa igreja? Todos têm? Tem alguém que não tem culto jovem? Lá não tem culto jovem também, né? Então o que acontece? Como é que é na igreja de vocês? É cheia, é lotada o tempo todo? Como é que é lá? Irmão, como é que é lá? Os gatos pingados? Os jovens vão? Todos? Os jovens vão todos? Tem quantos jovens na sua igreja lá, mais ou menos, irmão? Uns 100? No culto jovem, vai uns 100 jovens lá. Mas por que não é? O culto não é do jovem? Por que os jovens não vão? Sabe por quê? Porque não é atrativo para eles. Então o que a gente vai fazer para ser atrativo? Louvor, testemunho, oração e mensagem. Isso vai ser atrativo. Sabe por quê? Porque
Saímos de uma época onde o jovem buscava entretenimento somente, e de verdade, vocês podem acreditar que não, mas o jovem quer profundidade. Ele anseia por isso, ele quer isso. Leila, mas na minha igreja eles não são assim. Eles vão ser assim. Quando vocês começarem a oferecer para eles esse tipo de experiência, eles vão buscar. Quem é aqui dessa igreja aqui? Tem alguém aqui dessa igreja aqui? Vocês têm banda aqui nessa igreja? Tem banda? É só um playback ainda? Só um playback? E qual playback vocês tocam? É luminário? Na hora do culto jovem. Na hora do culto jovem é luminário? Ou é geral? Ministério jovem? E qual é a música que vocês escolhem? É a música do... Entendi. Por que eu falo isso? Porque o sucesso do culto jovem ele começa no planejamento. Ele começa no planejamento. Se você chegar na sexta-feira à noite para querer fazer as coisas no sábado, já vai estar errado. Planejamento, primeira coisa, divulga. Sábado nós teremos culto jovem com louvor, com adoração. Bota lá e começa a compartilhar nas redes sociais. Manda um jovem para o outro jovem comentar, chama alguém de fora, porque sempre é atrativo, só quer ver algo diferente. O louvor ele precisa fazer com que o jovem, com que a pessoa que está aqui assistindo tenha uma conexão com o céu. Se ela não tiver essa conexão, se vier para cá só mesmo para cantar, então a pessoa que vai louvar aqui, ela precisa se preparar. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, momento da oração. Vocês fizeram algum momento de oração aqui hoje? Já fizeram? Na igreja de vocês, quando costumam ter uma momento de oração, como é que é? Vocês mandam a pessoa, não, se não me dupla, em trio, não sei o quê. É assim mais ou menos? Dá certo isso? Vocês acham que é atrativo isso para a pessoa? O que vocês acham que é mais atrativo? Eu pedir para 2 pessoas, 3 pessoas se reunirem aqui para orar? Ou você pedir para uma pessoa vir aqui até a frente, explanar um texto sobre oração e fazer com que a pessoa tenha uma introspecção, uma reflexão naquela mensagem, para que ela possa se conectar com o céu, e aí no momento da oração, ela individualmente vai ter uma conexão com Deus. O que vocês acham que é melhor nesse momento? Por muito tempo eu achei que reunir em grupos era assim, muito importante. Porque as pessoas podiam falar, só que a gente viu um burburinho na igreja muito grande, aí um terminava, outro continuava, era uma desincronização tremenda. Aí um dia nós tivemos a grande ideia de pedir para uma pessoa fazer uma oração. Essa pessoa foi até lá na igreja, a gente abriu um versículo que está lá em Daniel, a oração de Daniel. E ela falou tão bonito aquilo ali, e no final eu vi jovens chorando, porque a mensagem tocou no seu coração. E aí pediu no final para que cada um fizesse uma oração de 1 minuto. Sabe? Conexão com Deus. É isso que os jovens têm buscado. Têm buscado se conectar através da mensagem, das mensagens que acontecem aqui. Se conectou através do louvor, uma coisa. Aí agora vem para o momento da oração, conectou através da oração. Agora vamos para o testemunho. Aí se você puder pegar o celular na internet, inúmeros testemunhos de jovens. Pega um testemunho lá pequenininho, então pega um jovem da tua igreja que passou por dificuldade, que passou por problema. Semana passada nós tivemos um culto jovem na nossa igreja e eu fiquei responsável pelo momento do testemunho. E o tema do nosso culto jovem era memórias. E aí eu, falando das memórias, das coisas que nós vivemos, eu falei assim, eu quero pedir aqui, aproveitar o momento, que eu quero reconectar uma pessoa com a nossa sociedade. Há 3 anos atrás, nossa sociedade tem o costume de, todo dia do aniversariante, coloca lá no grupo da sociedade, coloca no Instagram, deseja parabéns, todo mundo vai lá e a pessoa se sente especial. E uma moça recém-batizada estava na igreja, tinha entrado na sociedade. Muito obrigado. Nós lembramos de todas as pessoas. No dia do aniversário dela,
nós esquecemos de colocar o feliz aniversário. E ela esperou o dia todinho. E quando deu 9 horas da noite, ela mandou uma mensagem no grupo. Vocês lembraram que todos se esqueceram de mim. E começou a descarregar a raiva dela, a chateação. E eu, como diretor naquela época, de fato, fiz uma meia-culpa, porque eu sempre me pergunto todos os dias naquele lugar, muito tarefado, não consegui. Essa moça saiu do grupo. Ela foi cooptada pelos gravadores. E ela começou a trabalhar com os gravadores e ela esqueceu a sociedade jovem. Ela tinha aversão a falar de sociedade jovem. Falar de sociedade jovem para ela. Quando foi esse ano, eu sempre mando mensagem para as pessoas. E esse ano, quando nós fomos escolhidos diretores jovens, eu mandei mensagem para ela. Isso é muito importante, você está conosco, você é especial. E deixei a mensagem. Ela entrou na sociedade. E quando foi nesse dia, eu, no momento do testemunho, como o culto jovem teve na memória, eu falei assim, eu queria fazer aqui uma meia-culpa da diretoria e fazer uma reparação histórica, porque no ano tal nós esquecemos de colocar o feliz aniversário dessa pessoa assim. Quando eu falei isso daqui, ela já começou a chorar lá. Eu sempre quero chamar ela aqui, vem aqui comigo, ela não veio, chorou muito aqui, ela agradeceu, ela pediu perdão, estava num momento de conexão dela, uma reconexão dela com a sociedade, com Deus. As pessoas estavam aí e assim, cara, todos nós somos importantes. O que vocês acham que toca mais no coração do jovem, um momento desse, um testemunho desse? Ouvir alguém que só falar aqui na frente, que não gera conexão. É isso que os jovens têm buscado: conexão, profundidade. E aí a gente vem para o momento da mensagem, nos traz uma mensagem muito curta, de no máximo 15 minutos, fechando ali o culto jovem, para que as pessoas possam entender que aquilo ali é um culto de adoração a Deus. Sabe, isso faz total diferença. E eu vou falar para vocês, eu sei que tem muita gente na igreja que quer ajudar, mas nem todos estão aptos a comunicar. Eu sei que às vezes quem está lá disposto a fazer não é a pessoa que é a melhor de comunicação. Isso aí é também um dos problemas que nós enfrentamos na nossa igreja. Porque como é que eu vou colocar uma pessoa que não consegue se expressar bem, não consegue trazer as pessoas para cá, não consegue criar conexão com as pessoas aqui, para falar como diretores, como líderes? Duas coisas eu peço para vocês: desenvolvam essa habilidade, criem conexão com as pessoas, para que elas possam, quando vierem para o culto, conectar bem. Quem está no louvor tem que falar, tem que ministrar bem, tem que fazer com que as pessoas façam parte do louvor. Quem está fazendo uma adoração, ela precisa comunicar bem, para que ela possa fazer com que a mensagem chegue no coração da pessoa. Quando a pessoa que vai fazer a parte do testemunho, ela precisa comunicar bem. Porque se ela não comunica bem, é só um momento vazio. E essa parte do testemunho é uma das partes que faz com que a pessoa, com que o grupo das pessoas que estão ali se conectem e estejam atentos para receber a mensagem. Então, o culto jovem ele tem 4 ênfases que estão interligadas, onde uma puxa a outra para uma conexão com Deus. O que a gente veio trazer para vocês aqui, talvez, sei lá, alguns acham assim, mas isso aqui eu sei fazer. E de fato vocês sabem fazer. Quem não consegue organizar tem alguém que não consegue organizar um culto jovem aqui? Se derem para vocês organizarem um culto jovem agora, vocês conseguem organizar? Tá bom, então essa é a tarefa de vocês agora. Essa é a tarefa de vocês agora. Vocês vão reunir aqui agora precisa reunir, tá? Peraí. Até o banco pequenininho de um grupo, tá? Do banco pequenininho para trás, outro grupo. Do banco pequenininho para cá, outro grupo. E do banco pequenininho para lá, outro grupo, tá bom? Se reúne aí. Cada um vai ficar com uma parte do culto jovem. Vocês vão desenvolver o culto jovem agora. Vocês têm 15 minutos para desenvolver o culto jovem todo, tá? Não precisa ser Não. Para desenvolver o culto jovem. Vocês vão se reunir aqui e vocês vão falar com a parte. Essa primeira equipe aqui vai ficar com louvor, tá bom?
A segunda equipe vai ficar com a adoração, a terceira equipe vai ficar com o testemunho e a última equipe vai ficar com a mensagem. Tá bom? Se unam aí, vocês têm 2 minutinhos para definir o que cada um vai fazer, ou quem vai fazer, e aí depois que vocês reunirem, a gente vai fazer acontecer um culto jovem aqui. Lembrem das 4 ênfases. Pode ter outra coisa? Pode, sem problema nenhum. Desde que vocês entendam que esse momento tem que ter conexão com a palavra, tem que ter conexão com o louvor, tem que ter conexão com o testemunho, com o coração e acima de tudo, conexão com Deus. Vamos lá, aí 2 minutinhos para esse reunir, vai. Cadê o outro? Bota uma musiquinha para isso. Não precisa de tema. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó, um culto já. Alguém por um acaso que vai de manhã para a igreja perguntando do pastor, qual é o tema do sermão de hoje? Alguém pergunta esse pastor? Ninguém pergunta o tema do pastor. Então o que acontece? E nem precisa ter tema. Lembre-se que é um culto. Você vai chegar aqui, você vai ter as 4, você vai ter as 4 temas. Se você quiser colocar um tema, por exemplo, semana que vem vai ter a semana das colheitas, a festa das colheitas. Se você quiser fazer um tema relacionado a isso, ok. Vai ter dia um trabalho mal, quero fazer um culto jovem, tem mais um culto jovem, não precisa de tema. Mas ele pode ser desenvolvido da forma que vocês melhor acharem para que possa atrair mais pessoas. Vamos lá, não precisa de tema, tá? Coloca uma música mais animada aí, tá, por favor? Que é para todo mundo botar para todo mundo ficar para cima, tá? Uma música bem animada aí, botar o meu farol. Meu farol é bom. Aí galera, na mensagem, qual é que você for falar para eles não me ajudam isso aqui? Isso faz parte da graça, aqui nós tivemos 30. Fechamos aí, todo mundo? Deu certo? A equipe do louvor já pode vir para frente já. Já escolheram a música, não sei, já escolheram a música. Uma música só, tá? E eu vou dar uma dica para o pessoal da música, tá? Uma música bem animada e a outra mais introspectiva já para. Canção da Apocalipse é ótima. Eu estou canção da Apocalipse, porque você não veio alguém chorando para mim, não. Esse aqui, cadê eu? Alguém para o violão aí? Tá com vocês aqui, ó.
oramos para que muito parte do nosso evangelho, nós precisamos ter uma boa recepção. A pessoa mais sorridente da tua igreja, a pessoa mais comunicativa, você pega ela, bota lá na porta, vem pedir para essa pessoa, ela vai se sentir tão bem aqui, ela não vai querer sair, então vai lá, coloca a pessoa mais alegre também, viu? Tá aqui, vamos lá. Bom dia! Bom dia! Neste momento nós vamos convidar você a louvar conosco, tá bom? E vamos começar agora com quão bom e quão maravilhoso é. Vocês têm aí? Perfeito! Nós vamos agora ter esse momento de interação, de conversação, para você ter a oportunidade de conhecer o seu irmão do lado. Então ouve com a gente, eu tenho que convidar alguns anos, tá interagindo com os outros. O momento do louvor, esse primeiro louvor é o momento que vocês vão cativar as pessoas para ficarem no mundial de vocês. Mas, caramba, é diferente. A nossa escola Sabatina Jovem, lá, a nossa Maranata Class, o pastor já deu a oportunidade de estar lá conosco lá. A gente pega todos os nomes das visitas que estão chegando, né? E a gente faz um momento de apresentar essas visitas a todo mundo, a gente faz uma palma lá e tal, a pessoa fica, se sente tão bem de estar ali, que ela volta outra vez. A mesma coisa é o culto jovem. As pessoas precisam se sentir bem ali, elas precisam sentir que é um clima diferente para elas estarem ali e elas ficarem até o final. Porque se for um culto jovem, que o louvor está morto aqui, a pessoa vai sentar lá 5 minutos, sabe o que vai fazer? Em outro lugar.
Então lembre disso, uma música bem animada, a pessoa que está aqui no microfone interage com todo mundo, faz todo mundo se abraçar, faz todo mundo entender que é importante estar ali, que ela é importante, e a gente vai levando. Segundo louvor, já é um louvor mais introspectivo, todo mundo sentado, quando a pessoa fechar o olho, uma pessoa que ministra bem, que canta, faz a pessoa entrar no clima da oração. Essa é a segunda coisa. Agora a gente vai para o momento da oração, né? Momento da oração, vamos lá. Segundo momento da oração. Rebelde, meu amigo. Olha o tempo, 3 minutos. Gente, bom dia! Depois dessa dinâmica, depois desse envolvimento de todos, esse é um momento que nós temos muito especial, muito peculiar. Se você porventura... O fundo musical para o da oração, vamos lá! Cadê o fundo musical? Você não pode colocar o fundo musical do Titanic, né? Pelo amor de Deus. Gente, se você porventura aí trouxe sua Bíblia ou sua Bíblia digital, pegue ela e abra no livro de Mateus, tá bom? Perdão, Marcos. Vamos primeiramente para Marcos, tá bom? Vamos ler somente um verso. Se encontra no capítulo 11 e o versículo 24. É muito comum a gente, quando estamos em necessidade, estamos enfrentando algum desafio, certamente nós temos o costume de pedir oração. E a gente sempre procura pedir oração para aqueles que a gente pensa que é mais santo do que nós, ou que de repente tem um relacionamento mais íntimo com Deus do que nós mesmos. Eu quero que vocês compreendam e entendam, a partir do texto bíblico que você vai ler conosco aí, Marcos 11, verso 24, diz assim: a minha Bíblia diz e a sua confirma. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Bem, se nós formos fazer aqui uma análise no âmbito da língua portuguesa, as palavras de Cristo, ela está sendo direcionada para um âmbito muito individual. Aqui vocês não estão encontrando uma solicitação para uma oração intercessora, uns para com os outros, mas é você, de maneira muito individual, pedindo a Deus. E nessa manhã eu quero perguntar a você: o que você gostaria de pedir a Deus nesta manhã? Que desafio você tem para a semana? Quais são os sonhos, as metas que você precisa alcançar para esta próxima semana? Será que Deus não teria capacidade alguma de poder atender o seu pedido? Será que vai ser preciso de um outro irmão ou irmã orar por você, sendo que você pode fazê-lo? Deus, Ele está interessado em você, está interessado em mim, e é nesse interesse que, pela fé, você vai se, neste momento, juntamente comigo, nós vamos nos prostrar diante da augusta presença de Deus, e você vai ter esse momento tão especial pela fé, que aquilo que você vai colocar hoje perante Deus, Deus vai abrir as portas e vai abençoá-lo abundantemente. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, então coloque-se de joelhos e vamos orar em nome de Jesus nesse momento. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, a nossa gratidão por nos encontrarmos em tão boa circunstância nesta manhã, nesta congregação. Que privilégio para nós é podermos elevar esta oração nos méritos de Jesus Cristo. E mediante, ó Deus, a promessa encontrada em Sua palavra, por tudo aquilo que nós viemos a pedir em nome de Jesus, e pela fé crendo que aquilo que pedirmos, o Senhor vai nos atender. Neste exato momento, colocamos-nos em Tuas mãos, porque é a única certeza de que nós estaremos seguros. Cada amigo, cada líder aqui presente, em seus corações, tem anseios, tem desejos, metas, sonhos, idealizações.
e nós queremos depositá-las nas mãos do Senhor. E nós estamos orando não porque tenhamos nós merecimento algum, mas nós o fazemos segundo aquilo que a Bíblia nos prescreve, em nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. E é neste nome que tem poder que nós colocamos, ó Deus, as nossas preces diante do teu altar neste momento, com a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E nosso desejo, em resposta às nossas orações, é podermos habitar continuamente na casa do Senhor e o servi-lo para todos sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração, é em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. 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 E amém. Quem aqui acreditou que esse que ele fez aqui era de verdade? Parabéns, então, viu? Você alcançou o objetivo. Quem aqui, na hora que ele falou assim, quando é que eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que está passando, mas glória para Deus. Quem aqui na oração lembrou do seu problema e ele levou o seu pensamento a Deus? Quem aqui? É isso. Gerou ou não gerou conexão? É isso que nós precisamos fazer. É isso que o jovem tem no culto do jovem procurar. É isso que as pessoas que estão indo para o culto do jovem estão procurando. Conexão com Deus. E ele conseguiu fazer de uma forma excelente. Por quê? Porque todo mundo, era só um aqui, né? Mas todo mundo acreditou que era de verdade. Né? Era de verdade ou era? Mas entendam o que é isso que nós precisamos oferecer para os adoradores que estão ali em espírito de verdade. E agora a gente vai para o terceiro momento, que é o momento do testemunho, né? Vamos lá, momento do testemunho. Música, vamos música. Apaga essa luz aqui, apaga. Essa luz aqui, apaga. Vamos ver. Fica só daqui, é? Você sabe por que o cinema é escuro? Por causa de quê? Isso, a atenção fica aqui, esquece. Se na igreja de vocês não for pecado apagar as luzes e deixar só aqui na frente, aí vocês deixam um ambiente mais propício. Uma irmã falou assim, não, porque eu estou dando treva. É isso, irmão. Por que não usamos mais preto aqui então, né? Que é treva, né? Mas esse momento é a mesma coisa, viu? Fundo musical pro. Outra dica é usar a iluminação mais quente também para dar uma ambiente. Aprendendo a animação de palmas aí pro nosso rapaz, ei, uma iluminação mais quente para dar uma impressão de ambiente. Muito bem, então tá aí. Então, e outra coisa, sempre que o fundo musical fala, o pessoal pode comigo a irmã, o cara está fazendo o momento da oração no fundo musical. Então, no momento da outro, por quê? Porque isso aqui, a música, ela faz com que a gente fique mais introspectivo, que a gente crie mais conexão. Então, agora continua, irmão. 3 minutos. 3 minutos. Nosso bom dia a todos. Bem, nosso momento de testemunho conta o testemunho exato dessa igreja, o fruto dessa igreja. Nós tínhamos um juvenil que cresceu no grupo dos desbravadores, cresceu no desbravadores, passou alguns momentos na sociedade jovem e por alguns motivos se afastou da nossa igreja. Tem um verso da Bíblia que diz: eu, Senhor, no momento certo faria acontecer. E esse rapaz, ele tinha um grupo de amigos que nunca o abandonou, sempre orou, sempre visitou, sempre convidou para as atividades da igreja e sempre ele vinha. Essa igreja de Compensa 1, tem uma sociedade, uma das pioneiras do norte, a Sociedade Locomotiva. E esse jovem, em uma atividade da igreja, aceitou o convite, veio, se entregou novamente a Jesus, se rebatizou e hoje ele é o diretor dessa sociedade. E esse nosso amigo está presente aqui. Quero chamar aqui nosso amigo Marcos. Uma salva de palmas, Marcos. Ele é o comandante dessa locomotiva e ele tem um testemunho para vocês. É dele, dessa parte que eu estou falando. Bom dia a todos. O meu irmão aqui ele perguntou mais cedo na hora da oração quem foi que se emocionou de verdade. E eu fui uma das pessoas. O Espírito Santo, que é quem atua na gente, ele não escolhe a hora,
pregador seja, se o Espírito Santo não tocar, não adianta. Agora, 3 minutos, foi o que o irmão precisou. O Espírito Santo ele vai, tocou. O outro irmão ali atrás falou, eu chorei. O Espírito Santo tocou. Então, não é a pessoa, não é as palavras, não é o quão grande o intelecto da pessoa seja, mas sim o Espírito Santo fazendo o trabalho. É aí quem começa. E como o Michel me disse, eu tive um grupo de amigos que eles nunca pararam de orar comigo. Então, a nossa maior missão, né, como jovens, como líderes, é nunca deixarmos de orar. Nunca deixarmos de orar pelos membros que estão afastados, pelos nossos amigos, porque, como ele disse, eu sou fruto da oração dos meus amigos. E você continua falando, eu vou fazer. Então, eu encerro por aqui, mas o nosso maior exemplo de liderança é o horário secreto. É quando o Espírito Santo toca aqui, mas quando a gente chega na nossa casa, a gente vai lá, deixa a porta do nosso quarto, ajuda ele ora. Esse é o nosso maior exemplo como líder, porque a gente está se mostrando bem, mas somente para Deus que é quem realmente pode tocar com as pessoas. Amém? É isso. Você vê como Deus trabalha e como Ele pode usar vocês para fazer com que jovens reflitam na profundidade do seu amor. Era só uma encenação de como seria o culto jovem. Nós tivemos um irmão emocionado ali, o outro irmão emocionado aqui. Esse que nós precisamos resgatar. É ir profundo, é fazer com que Deus nos alcance, com que o Espírito Santo nos alcance. E talvez a gente não consiga uma massa para isso. A gente precisa de uma pessoa transformada. Precisa de uma pessoa transformada. E aí essa transformação, ela começa a contagiar outros ao redor. Ela começa a buscar outros. E isso vai virando um movimento. E esse movimento começa com vocês, que estão dispostos. E quem está aqui querendo ser líder, entenda uma coisa: quando vocês se formarem em liderança, é que vai começar o maior sofrimento da vida de vocês. É quando vocês vão ser humilhados, mais ainda. É quando vocês vão ter que estar se humilhando para carregar a jovem nas costas, pisando em ovos. Não pense que você vai estar ganhando uma posição de destaque. Pelo contrário. Aí que você vai se rebaixar ainda mais. Aí que você vai se colocar ainda mais como servo, para poder alcançar aqueles jovens que ainda não entenderam e não compreenderam qual é a nossa missão aqui. Ainda não compreenderam que nós vivemos um grande conflito e nós precisaremos vencer esse conflito. Vocês vão ser as pessoas que vão ter que conscientizar esses jovens, vão ter que motivar esses jovens, vão ter que buscar esses jovens, para que eles entendam que o reino do céu é o nosso único objetivo aqui nessa terra. É isso que o culto jovem é capaz de fazer. Quando você se entrega a Deus, quando você como líder, e a tua diretoria, a tua liderança estão buscando a excelência. E agora a gente vai para a última parte, que é a parte da mensagem. Dá 3 aí, vai passar para 5 no máximo. Se dá 3 aí, no máximo 5. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a este culto. Irmãos, na nossa vida como jovens, quando a gente começa a nossa jornada, na nossa vida, quando a gente se toca, caramba, o que eu vou fazer na minha vida, no meu futuro? Sempre surgem essas perguntas na nossa vida, tipo, do que eu irei fazer
como será meu futuro, com quem eu irei me casar, com quem eu irei trabalhar. Nós temos muitas sonhos na nossa vida. E todo mundo aqui sabe que nós, seres humanos, nós gostamos demais de saber sobre o futuro. Queremos o futuro revelado. Seja na ficção, seja na religião. Os seres humanos gostam mais de buscar oráculos, consultar profetas, videntes, porque queremos o futuro revelado. Queremos saber o que vai acontecer no próximo dia, o que queremos fazer. E eu digo aqui, eu não duvido, quem é que nunca se ajoelhou e pediu para Deus: Senhor, mostra-me o caminho, Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo que eu vou dar? O que eu vou fazer da minha vida? Eu já fiz essa oração. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe duas coisas. Esse tipo de oração, esse tipo de busca, por um lado ela é válida, por um outro lado ela não é tão válida assim. Mas a gente vai ver por quê. Você lembra do chamado de Gideão? Lembra como Deus falou para Gideão: Gideão, vai, eu vou contigo. Mas o que o Gideão fez? Ele duvidou. Ele questionou Deus se será mesmo que, Senhor, me confirma. Você lembra da história? Ele pega o paninho lá e fala: Senhor, se hoje, se nessa manhã acordar e o paninho estiver molhado, mas estiver junto, eu sei que você estará comigo. E Deus faz isso, e ele questiona novamente Deus: Senhor, agora ao contrário, se o chão estiver molhado e o paninho estiver junto, eu sei que você estará comigo. Sabe, a Bíblia, a gente vê esses casos especiais em que Deus ele faz uma revelação especial para algumas pessoas. Só que a gente não pode tomar isso como padrão para a nossa vida. A nossa vida, nem toda vez teremos essas revelações especiais, mas ela vai estar sendo revelada nunca. É na Bíblia. É aqui que nós buscamos e vemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez Deus nunca vá revelar para você o que você tem que fazer em sonho, em uma visão, mas quando você busca aqui na palavra, você encontra a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. É aqui que você encontra, é aqui que você acha, quando você busca aqui. Gostaria de ler um verso com você, livro de Salmos, capítulo 37, verso 4. Deus vai dizer o seguinte: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você vê como o verso começa? Deleita-se no Senhor. Você tem que buscar, quando nós buscamos a satisfação em Deus, Deus vai mostrando para a gente aquilo que tanto precisamos, aquilo que estamos procurando. Quando o verso fala deleita-se no Senhor, ele tem referência ao quê? Ao primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Fala sobre Deus. Deus sobre acima de todas as coisas. Para que demos o maior propósito para a nossa vida como líderes, como servos de Deus, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando amamos a Deus, Deus vai demonstrar qual é o propósito para a nossa vida. Talvez Deus nunca vai. Você se pergunte: será que aquela pessoa, por exemplo, é a pessoa certa para me casar, para me namorar? Deus não vai só decidir isso para você, mas Deus vai te dar o quê? Através da Bíblia, sabedoria para você decidir e fazer as melhores escolhas. E Deus fala: filho, peça a sabedoria do alto, busque aqui a palavra de Deus, e você vai encontrar a sabedoria de Deus. E por último, no último verso, eu gostaria de ler para nós aqui. Efésios 5:17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscar e compreender qual é a vontade de Deus. Então Deus fala assim: filho, busque a minha presença, busque através das Escrituras, que você vai entender qual é o propósito da sua vida. O propósito você não encontra assim, talvez no instante de uma revelação, numa visão, mas enquanto você caminha, é que você vai entendendo qual é o seu propósito da sua vida, qual é o seu chamado. É quando você busca em Deus, quando você vai atrás, quando você busca incessantemente a presença dele. Então, nós entendemos, concluindo, nós entendemos que
devemos fazer uma coisa quando estamos buscando o nosso chamado. É a nossa entrega diária para com Deus. É a nossa entrega. Quando nós entregamos a Ele se revela para a gente. Ele revela aquilo que Ele tem para cada um de vocês aqui. Amém? Quando você instrumento com suas formas de função, vamos orar. Entregue a Deus as suas lutas, seus problemas e ore comigo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por momentos que estamos passando aqui. Obrigado, Deus, porque através da Tua palavra, o Senhor fala conosco. O Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir, o Senhor nos revela o nosso futuro, revela o nosso propósito, Deus. E a respeito das dúvidas que temos, quanto ao que iremos fazer, quanto ao que iremos trabalhar, o que iremos estudar, que o Senhor tome sobre nós esse fardo, Senhor Deus, das escolhas que iremos tomar, dessas decisões que são difíceis para a gente. E o Senhor decida conosco, Senhor. Derrame sobre nossas vidas a sabedoria dos altos céus, para que possamos fazer as melhores escolhas, para que possamos decidir, Senhor Deus, as decisões mais difíceis que temos e colher, Senhor, as bênçãos de Ti, Senhor. Sejam cada um dos meus irmãos e amigos que estão aqui. Essa é a Tua bênção que te pedimos, Senhor, em Teu nome. Amém. É isso. Quantos, vendo um programa desse acontecendo, um culto desse acontecendo, não sente vontade de estar num programa desse? Quem que sente vontade de voltar para um culto jovem desse daí? Eu sinto. Curto, objetivo e criou conexão com Deus. Aí quando acaba o culto jovem, coloca aquela música bem animada aí, Bruno, para encerrar o culto jovem. Deixa eu ver aqui uma. Pode ser rolar, não tem problema não, pode ser rolar. Inteiramente fiel. Olha aí. Nesse momento eu quero convidar você a desejar para o seu irmão aí do lado uma feliz semana. Diga para ele quão importante foi a presença dele aqui. Nós teremos uma semana cheia de desafios, mas tenho certeza que nós venceremos todos, porque depois de termos recebido as bênçãos de Deus nessa tarde, eu tenho que Deus vai nos dar a semana. Que Deus abençoe vocês. Ó, cuidado com você hoje agora, sábado à noite chegando, mas cuidado, porque a semana, a noite está começando, a semana está só começando, a noite é uma criança, mas nós precisamos vencer, amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam entender que o culto jovem é muito mais do que uma formalidade, ele é um momento de experiência com Deus. E se eu pudesse falar mais alguma coisa, eu vou falar para vocês aqui as palavras de Michelangelo, bravo! Parla, né? Parla. Porque vocês foram maravilhosos na condução desse mundo jovem. Deus abençoe vocês. E liderança, seguidores, para a nome de Deus. Amém? Fique comigo, Leandro. Muito obrigado, meu querido. Nós poderíamos ter trazido aqui vários especialistas em culto de altar de qualquer lugar. Mas quando nós pensamos em uma pessoa para vir conduzir esse momento, nós pensamos em quem poderia ser uma pessoa. Está lá na ponta, vivendo a nossa realidade da direção JA, como nós vivemos no dia a dia. E o que eu acho legal do Leda é que o Leda está nessa liderança há muito tempo. Já está nessa luta há bastante tempo. Eu também comecei com 17 anos, eu tenho 37, faço parte desse movimento há 20 anos. E a gente já viu muitas transformações acontecendo aí ao longo do Ministério Jovem. Mas se de tudo que você viu aqui do Leda, e você quisesse levar uma mensagem única para a vida de vocês, a palavra seria espiritualidade. Tudo que o Leda tentou transmitir para vocês, que o culto jovem agora chama-se Maranata Adoração, porque o campo espiritual é a parte mais importante. Se você parar para analisar, quem sabe esse culto jovem que a gente prototipou agora nesse treinamento, pode ter ficado na memória de vocês pelas palavras bonitas do irmão que levou a gente a se emocionar, pela mensagem poderosa, pelo testemunho que aconteceu, pela música bem escolhida. Então, nenhum desses elementos foi entretenimento. Que a gente às vezes quando recebe um programa, o desafio para ser diretor já como que eu vou conseguir fazer um programa animado, divertido, e quando na verdade nós já temos tudo, que a palavra de Deus é a espiritualidade, é a conexão com pessoas. E o Leda conseguiu transmitir isso muito bem, meu querido, muito obrigado. Chamar aqui a Elise para dar aquela lembrancinha do nosso super diretor. E ó, sabe o que eu acho mais legal? Ele é da MLA, mas ao mesmo tempo é nosso parceiro, porque todo mundo faz parte da mesma família, né? E a gente pode ter essa conexão.